A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela esteja no coração de cada um que nesse momento se coloca para assistir esse vídeo, que as bênçãos de Deus, as bênçãos do nosso Pai Celestial recaiam sobre você e sobre a sua família nesse momento. Seja muito bem-vindo ao canal Apocalipse Oficial para mais um vídeo da série O Grande Conflito. Nós chegamos já no vídeo 33 e o capítulo tem por título, é uma pergunta, diz assim: é o homem imortal? Então, o texto para a nossa meditação encontra-se em Gênesis, no capítulo 3 e o verso 4. Acompanhe. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Você conhece o contexto? Deus havia criado o homem, a mulher, colocado eles num jardim, perfeito, tudo perfeito, mas o inimigo ali entrou e Deus havia dado uma ordem muito clara para eles, dizendo que eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem, eles morreriam. Então a serpente, na verdade Satanás, mas a serpente ali por trás, Satanás por trás da serpente, acabou enganando e disse para ela o seguinte: olha, você não vai morrer. Deus falou que você morre, mas você não morre. Quando ela disse isso, ela estava dizendo para o homem basicamente: olha, você não pode morrer. Você foi criada por Deus com uma característica muito especial, e essa característica é que você é imortal, você não vai morrer. Este, meus queridos amigos, foi o primeiro sermão sobre a imortalidade da alma pregado à humanidade. Desde o início da história humana, Satanás então tem feito os seus esforços decididos para enganar a nossa raça. O homem até então ele era feliz, ele vivia num local feliz com os animais, com a natureza, em harmonia com o Criador, com os anjos. Ele entretinha a harmonia com os seres celestiais que os visitavam. Ele era feliz, mas ele era feliz por ele obedecer a Deus. Enquanto ele estivesse em obediência, ele seria feliz. Ellen White comenta isso na página 531 e 532. Diz assim: se Eva se tivesse abstido de entrar em argumentação com o tentador, teria estado em segurança, mas arriscou-se a conversar com ele e caiu vítima de seus engodos. Portanto, a condição para que o homem vivesse eternamente era que ele comesse da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, e obedecesse à ordem de Deus. A ordem de Deus era muito clara: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a condição para a vida eterna daquele casal era a obediência. A partir do momento em que o homem desobedeceu, essa imortalidade, que era condicional, foi perdida. Ellen White diz na página 533 que o único que prometeu a Adão vida em desobediência foi o grande enganador. Deus não havia prometido. Ele falou assim: você terá vida, vida em abundância e vida eterna, se você obedecer. Satanás diz assim: ó, não precisa obedecer. Você vai ter vida de qualquer jeito. Deus não pode te matar, você é eterno. É o homem imortal? É a pergunta do capítulo de hoje. Agora Satanás representa Deus de uma forma bem interessante. Ele apresenta Deus basicamente de duas formas: ou como um Deus tirano, ou como um Deus que não pode exercer juízo. São dois erros muito comuns e muito trágicos hoje no meio cristão. São dois opostos que não podem se conciliar. Um Deus de amor que não pode exercer juízo e um Deus tirano que exerce o seu juízo a todo custo e coloca os seus filhos em um tormento eterno. Ellen White diz: Satanás está procurando vencer os homens hoje, assim como venceu nossos primeiros pais, abalando-lhes a confiança em seu Criador e levando-os a duvidar da sabedoria de seu governo e justiça de suas leis. Portanto, a estratégia de Satanás hoje é a mesma que ele utilizou lá no Jardim do Éden: abalar a confiança em seu Criador. Adão e Eva estavam no ambiente perfeito e deveriam ter confiado em seu Criador. Confiado que aquilo que Deus estava fazendo por eles era o melhor. E quando Deus diz não coma, eles deviam ter confiado e sabido que se eles comessem, viria tragédia na vida deles. Hoje, Satanás faz a mesma coisa. Abala a nossa confiança em um Deus criador, um Deus amoroso, e nos leva a duvidar da sua sabedoria e das suas leis. Então ele apresenta Deus primeiramente como um tirano. E como um Deus tirano, ele apresenta Deus como
como que fosse queimar eternamente os seus filhos. Então aqui nós temos a doutrina do tormento eterno, que é apresentada àqueles que desobedecem a Deus. Olha, se você desobedecer a Deus, você vai para o inferno e você vai queimar eternamente. Ellen White faz uma declaração muito forte acerca dessa doutrina. Ela diz assim, à página 536, está além do poder do espírito humano avaliar o mal que tem sido feito pela heresia do tormento eterno. Uau, que declaração forte! Está além da nossa compreensão. Está além da nossa compreensão. O mal, avaliar o mal que essa heresia do tormento eterno tem causado na vida de pessoas. As pessoas têm, muitas delas, aceitado a Deus, aceitado a Cristo, por medo de queimar eternamente. E Deus não aceita esse tipo de amor. Deus aceita apenas um amor voluntário, um amor, reconhecimento de que Ele é o nosso Criador, de que Ele é justo. Essa, queridos, é uma das falsas doutrinas que constituem o vinho das abominações de Babilônia. E foi introduzida pelo papado, presta atenção, foi introduzida pelo papado, tomada emprestada do paganismo. É muito forte isso. E ela não se compactua com o Deus de amor que é apresentado na Bíblia. Definitivamente não. Veja, que para as pessoas queimarem eternamente nesse tormento eterno, nesse inferno, seria necessário que Deus, que é o doador da vida, mantivesse essas pessoas vivas. Você concorda? Porque ninguém tem vida à parte de Deus. Mesmo as pessoas que não creem em Deus, elas só estão vivas porque Deus está doando vida. Então imagine agora um tormento eterno, um inferno a arder, Deus ali colocando essas pessoas nesse local. O que teria que acontecer? Deus teria que comunicar vida para essas pessoas, apenas para torturá-las eternamente. Queridos irmãos, não dá para acreditar nisso e dizer que Deus é amor. 1 João 4,8 diz assim, Deus é amor, não diz que Deus tem amor. Deus, ele é amor. É amor. E como é que Deus, um Deus de amor, vai trazer uma criatura à existência, dar vida para ela eternamente, não é de vez em quando, é eternamente, apenas para torturar essa criatura? Ora, definitivamente a Bíblia não compactua com isso. A Bíblia não dá margem para isso. Aqueles que interpretam a doutrina do tormento eterno como algo real, infelizmente, eu digo com todo respeito, estão interpretando de forma errada as Escrituras. Errada. Só que existe um outro oposto. O outro oposto também é igualmente perigoso. O outro oposto diz que Deus, ele é muito misericordioso para exercer um juízo sobre seus filhos. E Ellen White diz assim que numerosa classe para a qual a doutrina do tormento eterno é revoltante é levada ao erro oposto. Essa doutrina, admitindo a misericórdia de Deus, mas passando por alto sua justiça, agrada ao coração carnal e torna audazes os ímpios em sua iniquidade. Tem gente que não acredita nisso, fala, eu não acredito que Deus vai queimar uma pessoa eternamente. E por ele não queimar eternamente, não entende que existe uma lógica, um meio termo nessas duas doutrinas, um equilíbrio, e fala assim, bom, se Deus não vai queimar eternamente, ele não vai queimar ninguém, então ele não vai exercer juízo e eu vou continuar na minha vida de pecado. E ela diz que isso torna audazes os ímpios em sua iniquidade. Para aqueles que não creem que Deus pode exercer juízo, eu recomendo uma coisa muito simples. Na verdade, Ellen White recomenda. Olhe o que aconteceu na cruz do Calvário. O que aconteceu ali na cruz do Calvário? Deus exercendo juízo sobre a humanidade na pessoa de Jesus. Foi isso que aconteceu. Quando Jesus clamou ali, Pai, o Senhor me abandonou. Por que o Senhor me abandonou? O Senhor está aí ainda? Eu queria que o Senhor me tirasse daqui. Qual foi a resposta de Deus? Exatamente essa. Silêncio. Deus não respondeu por quê? Porque precisava sim executar o juízo. Porque o salário do pecado é a morte. Nenhuma dessas alternativas, nem tormento eterno, nem que Deus não vai exercer juízo, ela é correta. Deus não torturará ninguém eternamente. Entretanto, ele sim exercerá juízo sobre aqueles que por sua livre escolha rejeitarem os caminhos de Deus, rejeitarem a oferta de misericórdia de Deus. Portanto, meus queridos, nós devemos ser equilibrados ao estudar a Bíblia, tentar entender a Bíblia dentro do seu contexto, comparando texto com texto, e não permitir que os conceitos
errôneos que foram introduzidos no cristianismo tomem parte do nosso dia a dia, façam parte da nossa doutrina. Ellen White diz, e aqui eu vou concluindo esse vídeo na página 541, que Deus não força a vontade ou o juízo de ninguém. Deus não tem prazer na obediência servil. Ele deseja que suas criaturas, que as criaturas de suas mãos o amem, porque ele é digno de amor. Quer que lhe obedeçam, porque reconhecem inteligentemente sua sabedoria, justiça e benevolência. Deus não tem prazer numa obediência servil, numa obediência forçada. Deus quer que tão somente nós percebamos o seu grande amor. O que Deus fez por nós ali na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus, Ele próprio pagando a penalidade pelos nossos pecados e nos dando a oportunidade agora de aceitar livremente este sacrifício e sermos salvos e viver eternamente, assim como nossos pais deveriam ter vivido. Queridos, lá no céu, diz Apocalipse capítulo 22, nós teremos acesso novamente à árvore da vida. E ali nós comeremos do seu fruto. Apocalipse 22 diz que ela dá o seu fruto de mês em mês. E nós comeremos aquele fruto e teremos direito, pela misericórdia de Deus, a vivermos eternamente. Deus comunicará a vida para nós eternamente. E isso só será possível se nós reconhecermos Ele como um Deus de amor, que faz tudo por nós. O homem, portanto, não é imortal. Mas ele poderá viver eternamente, se ele tão somente obedecer a Deus e aceitar o seu caminho, a sua oferta de misericórdia e de salvação. A pergunta que eu faço para você nesse momento é: está você disposto a aceitar essa oferta de salvação? Está você disposto a abandonar os seus caminhos errôneos, o seu próprio eu, o seu egoísmo, a sua própria vontade e aceitar a vontade de Deus? Deus diz que os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são pensamentos de paz, de amor. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos nós cheguemos ao arrependimento. Por isso Ele está ainda tardando, assim diz a palavra, tardando em vir, porque Ele quer que eu e você aceitemos a sua oferta de salvação. Eu espero que você faça nesse momento essa entrega a Deus mais uma vez. Essa entrega tem que ser diária. Deus, por favor, me aceita. Transforma a minha vida. Segura em minhas mãos e me leve para o céu na tua volta. É meu desejo e a minha oração para você, para todos os seus familiares, todos que vão assistir, ouvir esse vídeo em algum momento. Que Deus os abençoe ricamente e até o próximo vídeo. Um forte abraço. Até lá.